chame, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olá, crianças! Olha nós aqui de novo, reunidos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus nesse sábado. Bom, primeiramente, né, a gente tem que agradecer ao Papai do Céu por nos abençoar por mais um dia, por ter nos permitido, né, mais uma semana. E quero convidar vocês para a gente estar orando agora, para vocês fecharem os olhinhos e acompanhar a gente com a historinha muito legal hoje. Paizinho amado, Paizinho querido, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, para que o Senhor venha estar nos abençoando. Pai, que o Senhor venha estar tocando nossos corações com a Tua palavra. Pai, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti. Para que nós possamos saber, Paizinho querido, ir levar a Tua palavra, independente, Paizinho querido, do lugar, independente do que acontecer, Pai, para que nós possamos conseguir, Pai, ser obediente diante de Ti. Que o Senhor venha estar abençoando a família de cada um dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre a história de um homem chamado Felipe, que morava em Jerusalém, e teve uma época em Jerusalém que os discípulos eram perseguidos. E com isso cada um foi mandado para um lugar. E Felipe seguiu, né, obediência à ordem de Deus, obedecendo, e foi para um deserto. Deus mandou ele para um deserto, e depois disso ele foi para Samaria. Felipe, ele era um homem de obediência, sempre obedecia a Deus. Então a história hoje se trata sobre obediência.
Bom, lá em Atos, a gente encontra a história sobre Filipe, né? E quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Atos 8, no versículo 4. Mas o que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões anuentemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que fazia, pois que os espíritos imundos saía de muitos que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então aqui até o versículo 7 a gente pode ver que Felipe ele libertava pessoas de como é que eu vou poder dizer? Ele libertava as pessoas de sentimentos ruins, de coisas ruins, de espírito maligno. E ele curava, onde pessoas conseguiam voltar a andar, pessoas via. Então ele curava. E aqui no versículo 7 ele fala assim: pois o que o espírito imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha inundado o povo de Samaria. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos a tinham, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendimos porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, mas como crençam em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Então, além de Filipe ter o poder do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo de poder curar, de poder libertar pessoas de espírito maligno, ele também podia batizar quanto homem quanto as mulheres. E aqui a gente via que tinha um que usava o nome de Jesus, né? Pecava. Isso é um pecado, usar a palavra de Deus para coisas erradas, usar a palavra de Deus para fazer aquilo que não é aquilo que não é conforme realmente é a palavra de Deus, usar a palavra de Deus para se engrandecer, para pregar uma mentira. Então a gente via que Simão era assim. E no versículo 13 a gente vê que o Simão, até o próprio Simão, aqui fala bem assim, ó, e criou até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, orando por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu pusesse as mãos receberá o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidades
que o dom de Deus se alcançará por dinheiro. Então, aqui a gente pode ver que Simão, ele queria o dom do Espírito Santo, para que ele pudesse impor a mão sobre as pessoas e as pessoas realmente fossem curadas, fossem libertas, mas ele queria comprar esse dom. O dom do Espírito Santo a gente não se compra, a gente se ganha, porque tudo que vem do Senhor Jesus, a gente recebe por merecimento, a gente não compra. Então, a gente não vai oferecer, olha Deus, eu vou ser assim, 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 porque eu quero esse dom. Não, a gente merece, a gente ganha porque a gente merece. E aqui Simão quis comprar, né? E aqui no versículo 20 a gente vê, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançará por dinheiro. Tu não tens parte nem sobre nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-se, pois, destas tuas iniquidades, e ora a Deus para que porventura lhe seja perdoado, e pensando em teu coração. Aqui a gente vê que ele tem que orar, ele tem que pedir perdão, ele tem que se arrepender, para que ele possa verdadeiramente ter uma vida com Deus, para que o coração dele seja reto diante de Deus, para que ele possa receber o Espírito Santo. E aqui a gente fala assim, arrepende-se, pois, a tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura lhe seja perdoado o pensamento e o teu coração. Então, orar aqui para os pensamentos dele, que era de estar ali enganando as pessoas, de estar mentindo para elas sobre a palavra de Deus. E aqui no versículo 23 diz assim, pois vejo que está infiel de amargurar e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orei vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. A gente pode ver também aqui um sinal de obediência de Felipe, no versículo 26, que quando o anjo do Senhor falou com ele assim, o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então, aqui a gente pode ver que Jesus avisou que seria um deserto, né? E Felipe, por obediência, foi, porque ele obedecia o que Deus falava. Porque mesmo sem entender, às vezes, sem às vezes a gente entender, mas nós temos que ir e obedecer. Porque quando o pai fala, meu filho, vai lá e ora pelo teu amiguinho, a gente tem que ir orar pelo amiguinho. Vai lá e ora pelo teu pai, pela tua mãe. Você vai e ora. Leva a palavra para uma colega na escola. Nesse momento de pandemia não tem nem como, né? Falar sobre pra gente ir quando a gente estiver indo para a escola. Mas quando tudo isso acabar, o Espírito Santo tocar no teu coração de você orar por uma pessoa na escola, na rua, onde quer que for, não tenha vergonha, não tenha medo, obedeça. Porque se Deus está te pedindo, Deus está te ordenando, é porque Ele sabe que você é capaz. E aqui ele pediu, o anjo do Senhor falou para Felipe, né, dizendo-se, levanta-te e vai ao lado do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza que está deserta. E no versículo 27 ele fala assim, entou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superdimente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regrava e assentado no seu carro, ali o profeta Isaías
E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajuda-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: entendeste tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. No versículo 32, e o lugar da escritura que ali era este, foi levado como a ovelha para o matadouro. E como este o mundo, o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rasga-te, e quem diz isto? O profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nestes escrituras, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis que aqui água, que impede eu de ser batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos à água. Tanto Felipe como o eunuco o batizou. E quando saíram d'água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não se viu mais o eunuco. E jubilioso continuou seu caminho. E Felipe chegou em Azoto, e indo passando, anunciando o evangelho em todas as cidades. Bom, aqui a gente viu que Felipe foi muito obediente e que no meio do caminho ele encontrou pessoas que queriam conhecer a palavra de Deus. E que ali, quando Jesus enviou ele sem saber, sem entender o que Deus ia fazer, mas mesmo assim ele foi. Ele foi obediente. O que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Ser igual a Felipe e pregar o evangelho a toda criatura, assim como diz na palavra, independente de quem seja, porque às vezes pode ser uma pessoa que você não conhece, mas ela está precisando de uma palavra de conforto, ela está precisando ouvir um Jesus te ama, eu estou orando por você, ou eu posso orar por você. Então, que a gente possa ser igual Felipe, né, para que a gente possa ter uma mente limpa, uma mente cheia do Espírito Santo, um coração que transborda o amor de Deus, para que onde a gente chegue, para que a gente possa ser luz para as pessoas, para que onde a gente chega a gente possa ser visto diferente, que através de nós Jesus possa brilhar e que nós possamos abrir o nosso coração para que ele possa entrar, ele fazer morada em nossas vidas e a gente levar a palavra dele, para que ele faça a obra em nossa vida e que ele nos use para fazer a obra dele na vida de outras pessoas. E tudo que nós fazemos não somos para nos engrandecer, e sim para glorificar e tudo levar a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Salmos 19, no 139, que é o versículo de memorização. Eu vou ler para vocês e fala assim: a entrada das tuas palavras dá luz entendimento aos simples. Então aqui que diz que a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E aqui a gente pode ver que a palavra de Deus é a luz, nos dá entendimento,
tanto do qual for a situação, independente de qual for a situação, Jesus, ele é o único que nos dá a luz quando a gente está no meio da escuridão. Ele é a luz quando nós estamos no meio da escuridão. E eu espero que vocês tenham entendido, né, o propósito de Deus, porque é sobre sabedoria, sobre obediência, porque às vezes a gente acha que se a gente fizer da nossa forma tá certo, mas não tá certo, né? Então vamos buscar mais obedecer mais a Papai do Céu, né? Ele mandar a gente ir fazer, a gente não ficar com medo, não ficar com vergonha, porque a gente depois vai ser reconhecido pelo que a gente fez pela obra. Então, assim, espero que vocês tenham entendido e que Papai do Céu tocou no coração de vocês. E eu quero dizer que Papai do Céu ama cada um de vocês e a tia também ama cada um de vocês, tá? Um beijo enorme para vocês. E eu quero convidar agora vocês para estar orando para encerrar. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado por nós estarmos aqui reunidos neste sábado. Pai, obrigado pelo Senhor nos dar o entendimento da Tua palavra. Pai, para que nós possamos, Paizinho querido, a partir de hoje, ser luz, Paizinho querido, na vida das pessoas, que nós possamos, a partir de hoje, Paizinho querido, ouvir a Tua voz e Te obedecer. Pai, que a partir de hoje, que o Senhor mandar nos fazer, Paizinho querido, nós vamos fazer, Senhor Jesus. Abençoe a vida de cada uma dessas crianças, Pai, que elas possam entender a Tua palavra, Paizinho querido, conforme, Paizinho querido, o Senhor ministrar no coraçãozinho delas, Pai. Obrigado pela vida de cada uma delas. Abençoe, Paizinho querido, o lar, Paizinho querido, de cada uma dessas crianças. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, criança, e até o próximo vídeo.